Olá, meu nome é Jaime Rodrigues, eu sou professor de História do Brasil Colonial na Universidade Federal de São Paulo. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a mandioca, um alimento dos povos originários do Brasil, que há séculos se espalhou pelo mundo todo. Eu pretendo contar aqui um pouco da pesquisa que eu fiz alguns anos atrás a respeito da planta, né, da qual deriva a farinha de mandioca, e também dos saberes indígenas envolvidos na produção desse importante alimento. A ideia é que esses saberes foram apropriados pelos colonos portugueses e continuaram a ser apropriados desde então até os dias de hoje. Trata-se de um produto de grande durabilidade que se dispersou pelo mundo. A minha intenção aqui é ultrapassar as fronteiras políticas, culturais e linguísticas, demonstrando que o saber dos indígenas foi parte da história atlântica, mesmo que a circulação geográfica desses homens e dessas mulheres pelos mares fosse bastante restrita. Os povos originários foram protagonistas dessa história, mesmo que muitas vezes isso não seja reconhecido. Nós podemos começar a conversa dizendo que a farinha de mandioca não é o único caso de um produto de origem americana que envolve saberes indígenas apropriados pelos brancos, que deles retiraram lucros e não pagaram royalties. A estévia é um outro caso, né, uma alternativa ao açúcar de cana, muito usado pelos fabricantes de refrigerantes e de alimentos. Quem descobriu o teor adoçante dessa planta foram os Guarani, que hoje exigem direitos de propriedade intelectual por essa descoberta que eles fizeram. Um outro caso é o do murmuru, que é uma planta usada por uma grande empresa brasileira produtora de cosméticos. Os Axaninca, do Acre, lutaram na justiça para terem o direito de serem reconhecidos em seus saberes, mas eles foram derrotados porque os juízes entenderam que qualquer pessoa poderia desenvolver produtos com o murmuru ou murumuru. Esses casos recentes de apropriação de saberes indígenas sem o reconhecimento de seus direitos, eles são muito comuns e eles dialogam com um passado mais remoto. Acho que o caso mais antigo é o da mandioca e o da sua farinha, apropriado pelos europeus desde o século XVI. Então, partindo disso, eu fiz um levantamento de referências à mandioca, ao conhecimento indígena envolvido na produção da farinha e a importância do produto no sustento das pessoas que circulavam por diferentes partes do mundo a partir da era das grandes navegações europeias. Aparentemente, no sul da colônia, a farinha de milho era preferida em relação à mandioca. Mas o fato é que também a cultura e os usos do milho faziam parte dos saberes indígenas sobre a domesticação dos alimentos. A mandioca é um dos alimentos básicos para cerca de 800 milhões de pessoas no nosso planeta, principalmente na zona tropical, e ela merece ser classificada como uma das plantas da civilização, ao lado do milho, da batata, do tomate, do cacau, da cana-de-açúcar e de tantos outros produtos. Um dos primeiros a mencionar o saber indígena e as propriedades alimentícias da mandioca foi o protestante francês Jean de Lery, que fez uma longa descrição sobre o preparo desse alimento no ano de 1556. Gabriel Soares de Souza e Pedro de Magalhães Gândavo são outros cronistas coloniais e eles também descreveram a planta da mandioca, ou aipim, e trataram da questão do veneno que somente os índios sabiam distinguir pela cor da folhagem das plantas. O plantio, a colheita e o processamento da mandioca eram tarefas das mulheres indígenas, e os portugueses mantiveram isso, por exemplo, nas culturas de mandioca para subsistência que eram plantadas nos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste do Brasil. Depois da colheita, as mulheres indígenas tiravam a casca da mandioca usando conchas e ralavam a raiz em uma pedra. Então a mandioca começava a ser processada, ficava curtida na água de 3 a 4 dias, depois disso ela era pisoteada e espremida em um instrumento comprido e estreito, chamado de tapeti ou engenho de palma. Eram as mulheres indígenas que preparavam a farinha, ralando a raiz fresca até transformá-la em uma farinha branca. O passo seguinte era cozer.
né, a farinha ralada, era colocada numa espécie de grande frigideira de barro, que também era produzida pelas mulheres, onde eram mexidas sem parar com meias cabaças, né, cabaças cortadas ao meio. O processo levava cerca de meia hora e uma espécie de forno subterrâneo também podia ser usado para a obtenção da farinha torrada. A farinha, também chamada de farinha de pau, podia ser feita de modos diversos. Havia pelo menos duas variedades, uma que era mais cozida, mais dura e também mais durável, e era utilizada pelos homens nas expedições guerreiras. Outro tipo de farinha era menos cozida, mais tenra e feita para o consumo imediato. Era farinha fresca, que os cronistas chamam de mais mimosa e de melhor gosto, mas ela não durava mais do que 2 ou 3 dias. A criação do beiju, né, um alimento que nós consumimos ainda hoje, como um derivado da farinha, foi uma criação de mulheres portuguesas, de acordo com o cronista colonial Gabriel Soares de Souza. Segundo ele, os índios optavam pela tapioca, que esse mesmo cronista achava que era mais grosseira e indigesta. Essa descrição, que foi feita em um momento de fixação mais intensa dos colonos na Bahia, apresenta outros elementos da interferência dos portugueses no processamento da mandioca, né, que os portugueses preferiam um gosto mais adocicado, né, ao contrário do paladar dos indígenas, que gostavam de um sabor mais azedo, né. Sabores, por exemplo, são também elementos da cultura, né. A dependência da farinha de mandioca para matar a fome das populações coloniais era notada desde o século XVI e continuou pelos séculos seguintes. O padre jesuíta José de Anchieta dizia que as pessoas mais ricas na Bahia, em Pernambuco, comiam pão de farinha de trigo e que os colonos tinham que se contentar com a mandioca no dia a dia. Gaspar Barlels, no século XVII, chamou a atenção para a importância da farinha de mandioca na alimentação durante a conquista holandesa em Pernambuco. Embora ele tenha dito que a farinha era comida de indígenas e dos roceiros mais pobres, ele também notou que os soldados sofriam muito quando faltava esse alimento. Já Vilhena, no final do século XVIII, afirmou que só imigrantes abastados comiam pão feito a partir da farinha de trigo. Para todos os outros habitantes da colônia, a farinha de mandioca geralmente ocupava o lugar de principal alimento. A única transformação tecnológica no processo de fabricação da farinha de mandioca que diferenciava o processo indígena, né, a única contribuição portuguesa desde o século XVI foi a substituição da frigideira de barro pela chapa de metal. Isso veio a ampliar bastante a produtividade e a diminuir a quantidade de gente que era envolvida na tarefa de ralar a raiz da mandioca. As informações dos cronistas e dos viajantes se repetiam até o século XIX. Isso indica que os colonos se apropriavam continuamente dos saberes indígenas a partir de contatos diretos com esses mesmos povos, os povos originários do Brasil. Eu quero comentar um pouco sobre dois aspectos do consumo da farinha de mandioca. Um consumo que eu vou chamar de interno e o consumo transatlântico. No consumo interno, eu posso mencionar que em 1889, um francês chamado Max Leclerc chegou ao Rio de Janeiro para escrever sobre a República, que acabava de ser proclamada no Brasil. E ele observou também outros aspectos da vida cotidiana do país. Por exemplo, o consumo de alimentos como mandioca, arroz, feijão preto e milho. Sem querer, a observação desse jornalista francês era a prova de que o consumo interno da farinha de mandioca havia se solidificado através dos séculos, né? Ele está escrevendo em fins do século XIX. Voltando à colônia, né, o consumo interno ele era sustentado por uma lei feita em 1688 que obrigava os senhores de engenho da Bahia a plantar mandioca para consumo interno e também para abastecer os navios negreiros. Mas o fato é que as leis por si só não eram capazes de resolver o problema da falta endêmica de farinha, porque os documentos coloniais
continuaram a informar sobre a fome diante da falta de farinha de mandioca, que era a base do sustento da população. O preço da farinha era uma queixa constante em lugares como Pernambuco e o Ceará, por exemplo, porque os donos de terras, eles descumpriam as leis que obrigavam ao plantio da mandioca e preferiam plantar cana-de-açúcar ou então criar gado, que eram negócios mais lucrativos para esses homens. Quando havia guerra ou então em épocas de secas, a situação se agravava ainda mais e a farinha desaparecia do mercado ou então ficava muito cara. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve tumultos populares em 1793 pela falta de farinha de mandioca nessa mesma cidade. Em Salvador, quanto mais crescia o comércio de africanos escravizados, mais a carestia de farinha de mandioca aumentava e a população se amotinava. Já no Pará, o problema não era nem a seca, mas era, sobretudo, a falta de mão de obra para o cultivo de mandioca e também para outras plantações. Pelo menos essas eram as queixas dos proprietários de terra. As guerras no sul da colônia, as guerras do Prata, elas também exigiam tropas militares e agricultores capazes de fornecer farinha de mandioca para a manutenção da luta ao longo do século XVIII todo, enquanto se definiam as fronteiras entre o Império Espanhol e o Império Português na América do Sul. O consumo interno da farinha incluía outros tipos de pessoas, além dos indígenas, dos escravizados e também dos homens livres e pobres. Era preciso também dar de comer à população flutuante, que era formada principalmente por soldados e marinheiros. Especialmente nas cidades portuárias, essa população era significativa, era em número grande. Em Salvador, por exemplo, podia haver momentos em que chegavam quase ao mesmo tempo centenas de barcos que vinham de vários pontos do Recôncavo baiano, ou mesmo da Europa, e também dos portos africanos, já que Salvador era um importante porto negreiro. Em um dia, podiam chegar até 2.000 marinheiros, além de africanos escravizados que vinham pelo tráfico transatlântico. Toda essa gente precisava ser alimentada e era, sobretudo, com a farinha de mandioca que se fornecia alimentos a essas pessoas. Já com relação ao aspecto externo ou transatlântico, a produção e o consumo da farinha de mandioca também era muito importante. Por ser bem resistente à ação do tempo, a farinha de mandioca americana foi essencial para as viagens marítimas entre os domínios portugueses de vários continentes. Ela podia durar até 2 anos a bordo de um navio. Daí a preferência por esse tipo de alimento. Desde o início da conquista e da colonização, os portugueses se apropriaram do saber dos povos originários da América para preparar esse alimento substancioso e o fizeram circular por diferentes continentes por meio das rotas marítimas, para a Índia, para Angola e para outras partes do Oriente e da África, onde eles faziam comércio. Também os marinheiros que voltavam dos portos do Brasil para Portugal, levando as mercadorias coloniais, se abasteciam de farinha de mandioca, ainda que esse não fosse o alimento preferido deles. A presença da farinha era essencial no tráfico de escravizados africanos e na subsistência das populações africanas ao sul do deserto do Saara. Os historiadores da alimentação afirmam que os portugueses haviam levado o cultivo da mandioca para o Congo desde pelo menos a metade do século XVI. Nos navios negreiros, que eram capturados na primeira metade do século XIX, era muito constante a presença da farinha de mandioca como um alimento básico, tanto para escravos, para gente que vinha escravizada no porão, quanto para os marinheiros desses navios. Para um traficante, o valor da farinha de mandioca era ínfimo, era ridículo praticamente, sobretudo quando se pensava no retorno garantido por ela, pela farinha, como um alimento básico para uma carga humana tão volumosa. Assim, embora fosse um produto de baixo custo, a farinha de mandioca teve uma importância enorme para a história econômica do Brasil, de Portugal e do Atlântico, e essa importância ainda não foi devidamente reconhecida.
consumida nos navios negreiros, a farinha de mandioca tinha ainda um mercado no continente africano, entre as populações que não estavam envolvidas no tráfico, né? Não foram apenas as mudas da planta e a própria farinha de mandioca que atravessaram o Atlântico da América em direção à África, mas também o conhecimento, o modo de fazer a farinha, que até hoje é igual aos métodos criados pelos índios da América do Sul, como nos ensina o embaixador e historiador Alberto da Costa e Silva. Já o historiador Luiz Felipe de Alencastro diz que o sucesso dessa transferência alimentar se devia às poucas pragas naturais que a mandioca encontrava na África, né? E que o plantio desse vegetal se expandiu ao sul do sul do Saara até o sul de Moçambique, em Angola, tornando-se a mais importante fonte primária de calorias da dieta dos africanos desde o final do século XVI. Já a farinha produzida no Brasil, também desde o século XVI, parte dela se destinava ao Reino de Portugal. A chamada farinha de guerra era um mantimento essencial nos navios, tanto os navios de guerra quanto os navios mercantes, nas viagens entre os portos da América Portuguesa e o Reino, na Europa. Já finalizando, eu quero dizer que o trânsito dos alimentos entre os continentes é um tema que tem chamado bastante a atenção dos historiadores desde pelo menos a década de 1970. Meu interesse aqui foi apresentar essas trocas como parte de uma experiência global, me concentrando na mandioca, né, um vegetal que durante milênios foi domesticado pelos povos originários da América do Sul. A apropriação do saber das mulheres indígenas trouxe benefícios para os conquistadores europeus, garantindo a fixação deles na América e garantindo também as calorias necessárias para as longas viagens, principalmente as viagens do tráfico de africanos escravizados. Assim, a minha ideia aqui é que o trânsito da planta e da farinha ele incorporou os indígenas da América aos circuitos comerciais do Atlântico, mesmo quando esses indígenas não estavam ali presentes fisicamente, né? As notícias que nós ouvimos em pleno século XXI, como aquelas que eu mencionei sobre a estévia e o murmuru, elas deixam claro que nós, brasileiros de hoje, somos herdeiros e praticantes de uma visão bastante preconceituosa sobre o que é a cultura dos povos originários, na medida em que os conhecimentos deles, construídos ao longo do tempo, são hoje entendidos como algo que qualquer pessoa poderia saber e fazer. Isso não é verdade, né? Os índios da América do Sul foram capazes de transformar uma raiz potencialmente venenosa em um alimento básico da sua dieta e também da dieta dos colonizadores, dos navegadores e dos africanos escravizados. O consumo desse produto não se deu apenas na América Portuguesa, mas em todos os continentes onde houve dominação europeia. Na história da farinha de mandioca, muitos temas se cruzam, né? A formação das colônias, a história indígena, os estudos agrários, o comércio em escala mundial e local, a cultura de subsistência, a questão da roça escrava, os temas de história da alimentação, o tráfico de escravizados e a história marítima são alguns exemplos. Tudo isso aconteceu ao longo de 5 séculos e em 4 continentes diferentes. Sob qualquer aspecto, nós ainda temos muito que aprender e temos que considerar a globalização ou o mundo sem fronteiras como uma invenção da qual os povos originários da América participaram e participaram como protagonistas. Eu convido todos a pensar nisso na próxima vez em que forem consumir farofa ou algum outro prato, né, do seu dia a dia que inclua a mandioca no seu preparo.